Abra sua Bíblia, em Isaías, capítulo de número 9, versos de 1 até 7. Texto que nós já falamos hoje, logo no início. O pastor Tom o mencionou, só que a partir do verso 6, nós queremos partilhar com vocês. Você que está conectado conosco, um prazer muito grande levar a palavra também até a sua casa. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Leiam comigo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Leiamos juntos? O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém. Aplica, Senhor, a tua palavra. Aplica, Senhor, a tua verdade às nossas mentes e corações nessa noite. Te agradecemos e te engrandecemos no nome que está, o nome que reina sobre todo nome, o nome santo, precioso, maravilhoso de Jesus, que vive pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos e queridas, nesse tempo de partilharmos a palavra, ou aplicarmos tudo o que ouvimos através da palavra cantada, permita-me um contexto desse momento em que as coisas estão acontecendo, no qual essa profecia ela está sendo trazida pelo profeta Isaías. Era um contexto de desespero, era um contexto de aflição, era um contexto de trevas. Você consegue perceber isso pela fala inicial. O rei era um rei chamado Acaz, um rei desprovido de sabedoria, um rei estúpido. Parece que fez um curso com os políticos do Brasil. Os inimigos da época que ameaçavam eram dois reinos do norte, que haviam dito a Israel que os invadiria. E Acaz decide fazer uma aliança com outro reino mais poderoso, o reino da Assíria. O problema é que o profeta o alerta dizendo: Acaz, os dois reis que você quer, que você está com medo, são infinitamente menos perigosos do que aquele com o qual você quer fazer uma aliança. E adivinhem, diante de quem Israel cai? Diante da Assíria. Não cai diante dos dois reinos que haviam dito que os invadiria. É nesse contexto que Isaías, o mensageiro, o profeta messiânico, aquele que mais fala acerca de Jesus, vem falar aos nossos corações, vem trazer essa mensagem poderosa e maravilhosa. Isaías é fantástico, um dos profetas maiores, um dos maiores livros, profetiza por 40 ou mais anos. O profeta que profetiza ao mesmo tempo
o nascimento do Messias, aqui no capítulo 9, e depois no capítulo 53, ele profetiza a morte do mesmo Messias. Esse é Isaías, esse é o mensageiro. E o coração desse texto é exatamente o versículo de número 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Quando você olha para esse texto, eu nem me atrevo a falar de hebraico, porque o Tom está aqui, entende bem do riscado, bem mais do que eu, e eu não tenho tempo para isso. Mas quando você olha para esse texto, na tradução do português, nós temos, se puder projetar o texto, facilita. Nós temos aí 3 tempos verbais, 2 no passado e 1 no presente. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Vai dizer, onde está o problema? O problema, meus queridos, é que é uma profecia. E normalmente profecias são futuras. Então o texto poderia ser lido assim: porque um menino nascerá, um filho nos será dado, e o governo está sobre os seus ombros. Antes que a gente ache que o profeta fugiu do Aeja, ele não fugiu. É porque quando um profeta de Deus, como Isaías, que interessante, apesar de estar muito próximo dos reinos, estar próximo do palácio, não era um profeta palaciano. Ele vem trazer uma profecia da boca de Deus ao coração do povo. Para Isaías, tudo isso, absolutamente tudo, é dado como certo, líquido e certo. É por isso que ele traz as palavras e o tempo verbal nesse modelo aos nossos corações. É interessante, porque não há dúvidas. Quando ele diz isso, não há dúvida. Ele diz: o menino já nasceu, o filho já nos deu, o governo já está sobre os seus ombros. Não duvidem disso. Mas para nós voltarmos aos nossos lares e pensando no que foi cantado, como nós poderíamos trazer essa mensagem aos nossos corações de uma maneira mais prática? E eu a divido da seguinte maneira: quando eu ouço um filho, um menino nos nasceu, eu não posso esquecer que em Gênesis capítulo 3:15, o Senhor, naquela conversa ali com Adão, diz, Adão e Eva: porém inimizade entre ti e a mulher, com a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que nós temos aqui é uma promessa: um resgatador virá. Nós temos uma promessa que o Messias haveria de vir. Nós temos uma promessa de que o pecado não dominaria eternamente aqueles corações. Então, quando eu ouço ele dizendo: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, o que Deus está de fato trazendo ao coração do povo é: a promessa se cumpriu. Eu não me esqueci do que eu prometi para vocês. Eu não me esqueci de vocês. Eu disse lá atrás que um menino viria, um rei nasceria, um profeta, um Messias viria libertá-los. E ele já nasceu. Pedro, todos vocês conhecem, né? E ele que um dia desse saiu dizendo que queria ser apóstolo, né? Porque ele ouviu uma historinha. E eu falei: você quer ser apóstolo onde? Ele falou: quero ser apóstolo na Penha. Eu falei: pronto, já tomou o lugar do Amauri, o negócio vai me complicar a vida. E aí o Pedro, quando fez 7 anos, eu disse ao Pedro o seguinte: Pedro, quando você fizer 10 anos, eu vou levar você no Beto Carreiro. Eu contei essa história hoje de manhã, Lucimile está rindo porque eu contei essa história na Penha hoje de manhã. Ok, ele: em Beto Carreiro, é legal, né, papai? É. O problema é que ele todo ano já achava que tinha feito 10, né? Quando ele fez 8, ele perguntou: é 10? Eu falei: não, é 8, são 8. Quando ele fez 9, ele já queria ter feito 10. E ele ia naquele negócio. Bom, encurtando uma história longa, Pedro está lá em Foz do Iguaçu com a mãe dele, me esperando chegar para poder ir no bendito Beto Carreiro com ele. E ele disse: o senhor vai brincar em todos os brinquedos comigo. Eu tenho medo de meio metro de altura, gente. Imagina o que eu vou ter que fazer para vencer os medos esse ano, para cumprir a promessa que eu fiz com o Pedro. Mas tinha um dia, ele chega e fala assim para nós: mas eu vou no Beto Carreiro mesmo? E a promessa era a seguinte: você vai no Beto Carreiro, mas você tem que passar de ano também. O Pedro tem uma briga com a matemática horrorosa, gente. Ele é inimigo dos números. Os números não gostam muito dele e ele não gosta muito dos números. Então vocês imaginam o que dá.
E tá o Pedro, começa o ano com 2,6 em matemática. Falei, Pedro, o negócio está ruim. 2,6 em matemática? Acho que o Beto Carreiro vai para o espaço. Aí ele ficou meio assim. Aí o Pedro me tira 2,10 no final do ano. Um no terceiro semestre e outro no quarto semestre. Falei, rapaz, isso aqui é vontade de Beto Carreiro. Mas teve um dia que eu tive que pegar o Pedro no colo e dizer assim para o Pedro, Pedro, papai e a mamãe já prometeram alguma coisa para você e não fizeram? Ele falou, não. Papai e a mamãe algum dia mentiram para você sobre uma coisa que prometeu para você? Ele disse, não. Então nós dissemos assim, então pode fazer a sua parte, porque você não precisa duvidar daquilo que nós prometemos para você. Quando eu olho para esse texto, lógico que não é a mesma magnitude, mas o menino nos nasceu, é isso, a promessa se cumpriu, eu não esqueci de vocês, o pecado não dominará vocês pela eternidade, eu não abandonei vocês à própria sorte. Essa é a mensagem que deve subir aos nossos corações nessa noite. Já foi cantado isso para nós aqui. Mas o texto prossegue, e ele diz, um filho se nos deu, né? Bebês, filhos, são presentes, são heranças maravilhosas que o Senhor concede a cada um de nós, né? Uma geração que está preferindo ser pai e mãe de pet, eu quero dizer que filho é herança do Senhor. Não joguem pedra ainda. Filho é um presente de Deus. Filho é a graça do Senhor vindo até nós. E o texto diz, um filho se nos deu. O que de fato o texto está dizendo é, um presente foi enviado para vocês. Mas não é um presente qualquer. Não é um presentinho simples, é o presente. O maravilhoso presente, o Filho de Deus, Deus vindo habitar entre nós, nas nossas vidas, nos nossos corações, Deus vindo fazer companhia, Deus vindo nos tirar do pecado e nos trazer para a vida. Que presente espetacular, numa época como a nossa. Natal está chegando, aquela época de comprar presentinhos, lembrancinhas. Gente, ninguém aqui é contra isso, absolutamente. Se você quer e pode, dê presente para todo mundo, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas você precisa lembrar de uma coisa, Natal não é tempo de dar presentes, Natal é tempo de receber o maior presente que nós poderíamos ter recebido. Natal é tempo de abrir o coração e receber Cristo Jesus. Natal é tempo de abrir nossa casa, nossa vida e dizer, Senhor, Tu és Rei, Tu és maravilhoso, Tu és libertador. Senhor, muito obrigado porque o Senhor se faz presente na nossa vida e na nossa história. Isso é Natal. Você pode ter dinheiro para dar um presente para cada igreja, cada membro dessa igreja. Você pode dar um iPhone 14 para cada um. Não é má ideia. Só que o iPhone vai ficar obsoleto, ou alguém pode roubá-lo. A roupa ficará velha e poderá se rasgar. Mas o presente que Deus envia dos céus, esse ninguém pode tirar de você. Então nós já temos duas coisas. Um menino nos nasceu, diz que nós não fomos esquecidos. Um filho se nos deu, diz que o presente que o próprio Deus escolheu já é nosso. E por fim, o texto vai nos dizer, o governo está sobre os seus ombros. E é aqui que os judeus têm um probleminha com Jesus. Por quê? Porque quando é profetizado, esse texto é profetizado, eles estavam numa perspectiva de invasão pela Assíria. Quando Jesus nasce, eles estão invadidos por Roma. Estão do mesmo jeitinho. Se nós tivéssemos um tempo para traçar o paralelo das profecias,
nós veríamos que a história ela quase se repete ali. E nessa perspectiva, o judeu nunca esperava por um rei nesse estilo. Eles queriam um rei tipo Rambo, que chegasse, puxasse a espada ou a bazuca, reunisse os exércitos, dizimasse os inimigos, conquistasse todo mundo e eles teriam sombra e água fresca. Mas como diz nossos adolescentes, só que não. Quando aquele que o governo está sobre os seus ombros chega, ele não chega para governar politicamente ninguém. Ele não chega para comandar exércitos, ainda que um dia ele fará, mas ele chega para governar mentes e corações. Ele não chega para governar nações, ele chega para governar indivíduos. Ele não chega para governar uma massa, ele chega para governar pessoas. Ele não chega para destruir, porque se ele chegasse para destruir, ele não poderia ser chamado de o príncipe da paz. Ele chega para transformar a nossa vida, ele chega para transformar a nossa história, ele chega para nos mudar de dentro para fora. Isso, meus queridos, é Natal. É transformação. É esse governante que o texto diz que tem o governo sobre os seus ombros, para dar a ideia de que é um governante poderoso, que pode suportar qualquer peso, não só o peso da sua vida, mas o peso do universo inteiro, que pode suportar o peso do pecado, ao carregar aquela cruz. Esse governante é que chegou para o nosso meio. É esse o menino que nasceu. É esse o Senhor que veio habitar no nosso meio. Essa palavra dessa noite, eu dei um título assim: Natal, data ou marco? E obviamente você, como um bom presbiteriano, vai responder de bate-pronto: marco, pastor. E eu de bate-pronto, porque eu não sou politicamente correto, pergunto: por que você vive então como se fosse uma data? Porque é isso que nós vivemos às vezes. Nós estamos preocupados durante a semana numa loucura frenética com a ceia de Natal. Você já observou uma coisa na ceia de Natal? Jesus, quando você vai numa ceia que você não quer ir, para encontrar pessoas que você gostaria de não ver, para fazer sala para gente que você não gostaria de estar perto. Complicado, né? Não estou dizendo que é absoluto, mas estou dizendo que muitas vezes nós só fazemos isso para não ficar mal na fita e para que as pessoas não pensem mal da gente. Nós damos presentes, recebemos presentes que nem gostamos. E aí, quando chega a meia-noite, ou a meia-noite e do dia 26, como um pó de pirlim-pim-pim, tudo se dissolve. Acabou o Natal, porque ele é só uma data. É como na manhã do outro dia, você vai ao shopping, não tem mais nada verde nem vermelho, foi substituído pelo branco, pelo dourado e pelo prata, porque o ano novo está chegando. O Natal já passou, já não tem mais significado. Mas enquanto o mundo faz isso, eu não me estresso e nem me importo. O duro é quando a igreja do Senhor não entende a grandiosidade de Isaías 9:6 e deixamos que a data seja maior do que o marco. Porque quando o Natal é um marco, nós não conseguimos ser iguais. Quando o Natal é um marco, meus irmãos e minhas irmãs, eu entendo que eu sou um agraciado e uma agraciada, porque Deus cumpriu uma promessa na minha vida e na minha história e diz: eu não deixei você sozinho, eu não abandonei você. Quando eu entendo que Natal é um marco, eu sei que eu posso não ganhar nenhum presente, mas eu sei que eu já recebi o maior de todos os presentes, que é a presença de Jesus na minha vida e na minha história, transformando a minha vida e o meu coração. Eu posso ver governos serem elevados e governos serem abatidos, mas eu sei que aquele que governa a minha vida, aquele que governa a minha história, tem poder para suportar todo o peso do universo. Suportou uma cruz para governar a minha mente, para governar o meu coração,
Porque Ele veio para isso, porque Ele veio para nos transformar. E é por isso que Natal não pode ser uma data, tem que ser um marco poderoso, que as canções que foram ouvidas ecoem durante todo o ano, que as reuniões à mesa não sejam só no dia 24, mas você possa se reunir com a sua família todos os dias do ano, comerem juntos, celebrarem e expressarem a graça de Deus. Isso é Natal. O resto é marketing. Luzes, rena do nariz vermelho num país tropical, neve num calor de lascar. Isso é Natal. Only business. Esse é o Natal da data. Mas o grande desafio é viver o Natal, que é o marco. O marco que mudou gerações, que dividiu as eras, que começa numa manjedoura, passa por uma cruz, mas a cruz não segurou, porque Ele está no trono. E um dia, assim como Isaías diz, um menino nos nasceu, nós podemos dizer, o rei virá, o rei voltará, Ele está chegando. Essa é a mensagem do Natal. O rei vive, a morte não segurou, o inferno não segurou, o pecado, Satanás, seus anjos não pode o deter, porque o menino cresceu, porque o menino morreu, porque o menino ressuscitou e porque o menino voltará. Aleluia. Feliz Natal. Pense nessa frase esse ano. Quando você disser a alguém, Feliz Natal, diz assim, feliz que você não foi abandonado e nem esquecido. Feliz, porque o presente dos céus veio até você. Feliz, porque o governante de vidas e corações veio para conduzir a sua história. Isso é Natal. Olha para o irmão que está do seu lado aí e diz, Feliz Natal, meu irmão. Feliz Natal, minha irmã. Creia nisso, porque certamente essa é a grande mensagem. Louvado, louvado seja o nome do Cordeiro. Louvado aquele que é, que era e que sempre há de ser. Louvado seja o menino que nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, está no trono e voltará. Louvado porque nós não fomos esquecidos, louvado porque recebemos o presente, louvado porque temos o melhor de todos os governantes. Louvado, louvado seja o Deus que está sobre tudo e sobre todos. Louvado que não é um menino indefeso numa manjedoura, mas é o rei que se assenta no trono do universo, que tem o poder para fazer todas as coisas, mas em especial a olhar para a sua igreja, amá-la e vir buscá-la para si. Ó Senhor, Senhor nosso, abençoe-nos, pois, direcione-nos, pois, que a palavra cantada e a palavra proferida cheguem às mentes e os corações e traga a real perspectiva do Natal, que não tem a ver com a aparência das luzes e dos fogos, mas tem a ver com a essência, que és tu, Jesus, Deus, Rei, soberano das nossas vidas. Amém e amém.